Boa tarde, está a começar o seu programa Tendência. Tendências, este é um programa que é de muita relevância, programa este que vai trazer para você histórias reais, não é? Das nossas personalidades, figuras e também celebridades aqui da nossa praça, cidade de Vilanculo, não é? Então, a história essa que é mesmo contada para que você saiba, na verdade, de onde a pessoa começou até hoje, onde que ele está. Então, fique ligado, subscreva-te para que você possa viver este momento de muitas emoções. Todos os domingos, a partir das 15 horas, fique ligado, subscreve-te e você estará ligado em simultâneo. Nós estaremos também a apresentar assim em direto com o Facebook. Então não perca essa grande oportunidade. Para já, o nosso convidado especial de hoje, que é a nossa maneira de fazer com que este programa, esta informação chegue a você, né? Temos o convidado especial, que é o senhor Moisés Vilanculo, ele que é jovem, não é? É jovem, dizia eu, ele é jovem, que traz muita carga para nós. Com foco e determinação, ele conseguiu chegar onde que ele está. Acredito que ele vai nos ensinar muita coisa de bom. Muita coisa de bom. Para já, eu vou chamar o meu convidado para estar aqui convosco. Mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite e fazer parte da abertura ou de lançamento deste programa Tendência, daqui do Afro Media, canal Este Jovem, também canal de jovens. Muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado por ter me confiado esse pontapé de saída para este belíssimo programa. Quero agradecer toda a logística que aqui foi preparada para esse programa e dizer cá eu estou à vossa disposição. Muito obrigado. Então, a produção já deixou-me o espaço para que seja todo nosso, não é? Moisés, deixa que eu lhe trate assim. Lá do outro lado a gente tem outra maneira de se tratar, mas ok. Fala-nos um pouco da sua infância, como é que foi? Muito obrigado. Eu sou um filho de nativos daqui de Vilanculo, certo, mas que por questões profissionais imigraram-se para a cidade da Beira. Lá passavam os anos 50. Então, para dizer que eu sou um jovem natural da Beira, filho de Matsuas. Nasci naquela terra de Chiveve. Para já quero cumprimentar todo o pessoal da cidade da Beira, os meus conterrâneos, os naturais residentes e a nós também, naturais não residentes, para dizer que eu nasci na Beira, cresci, tive lá a minha primeira educação de infância, na Escola Primária dos Pioneiros. okay. Fiz lá a primeira classe até a quinta classe, cresci e pronto, tive uma pequena dificuldade na vida, pois no ano de 1994, quando estava a frequentar a sexta classe, tive pequenos problemas em que perdi o ano. Fiquei para casa por um período de 4 anos. Foi daí que continuei levando a minha vida na cidade da Beira, de 94 até 97. Foi no momento em que eu achei que precisava ainda de me educar. Dali negociei com meus pais a fim de que criassem condições para que eu voltasse à escola. E foi dali que eles me colocaram, posso dizer, entre a espada e a parede, porque quem nasce na cidade sempre de lá nunca quer sair. Mas veja que comigo me colocaram esse desafio. Se quiser continuar a estudar, tem que ir a Inhambane, que é a nossa terra natal, e de lá é possível termos vaga para si. Então foi uma ginástica tão grande ter que deixar uma cidade, porque na nossa infância sempre sabíamos que, devido àquele período da guerra, nós ouvíamos que Vilanculo era mato. Exato. Então, quando alguém de nós saísse da Beira para Inhambane, dizia, veja o mato, lá tem crocodilo, tem macacos. Então, aquilo também pesou para mim, para ter que aceitar dali para ali que saísse da Beira para Inhambane. Mas
ganhou mais a vontade de voltar à escola. No mês de outubro de 97, acabei aceitando e os meus pais, em janeiro de 2008, me levaram para Mapinhani. De lá é onde foi a porta de entrada para o Ok, assim, Vilanculo. só para lhe cortar um bocado. Então, para dizer que as dificuldades foram sanadas desta maneira, para poder voltar novamente à escola. Exatamente, eles tiveram que colocar-me este desafio. Mas como é que sentiste sair da cidade para uma outra província ou para outro distrito, visto que estava já habituado com aquele ambiente da cidade? Como conseguiu ultrapassar estas diferenças? É por isso que eu disse que ganhou mais a vontade de voltar à escola, porque não estava a ser fácil. Tanto no seio dos amigos, familiares, a informação era aquela. Tens coragem mesmo de voltar para mato. Tens coragem de ir viver no mato. Mas uma vez que o desafio já havia sido colocado, os meus pais não arredavam o pé em dizer que se quiser estudar, tem que voltar temos que ir a Inhambane. Então, acabei aceitando e cá vim. Ok, chegando cá em Inhambane, em especial cá no distrito de Vilanculo, foste estudar em Mapinhani. Como é que foi para poder, como é que eu posso dizer, poder se ingrar, não é? A poder sair de aquele bichinho que nós tínhamos de mato, mas para estar naquele ambiente de Mapinhani, visto que Mapinhani também era um pouco mais difícil em relação aqui na cidade onde nós estamos. Foi um desafio, foi um grande desafio que os meus primeiros meses não foram fáceis, porque chegado a Mapinhani, encontrei um ambiente totalmente diferente, em que vou partilhar aqui que no primeiro dia das aulas mesmo tive que sofrer uma punição de ter que descarregar um caminhão de papinha, aquela soja. Porque todos os alunos ali, professores, disseram, olha, essa forma de vestir não é para alguém que vem para esse tipo de escola, porque aqui um estudante não põe calça, não põe sapatos. Como é que você vem para aqui com calças, sapatos, bem vestido? Então, como punição, você tem que descarregar aquele caminhão de papinha. Aquilo foi um martírio para mim que naquele momento até cheguei a pensar em desistir, mas de novo voltou aquela coragem de que o que me traz aqui é o que vai me fortalecer. Mas tá bom, como é que conseguiste descarregar? Mas contaste quantos sacos tinham no carro? Acho que o carro tinha aproximadamente 100 sacos. Uau! 100 sacos. Mas no 11º saco, uma história. Surgiram 3 rapazes que se simpatizaram comigo, vieram e começaram a me ajudar. Mas eles também tiveram que passar por uma punição. Mas não é tão fácil para poder descarregar sozinho 100 sacos de soja. Acredito que um saco de soja são por aí 25 quilos. 25 quilos. Sim, então sim, vamos lá imaginar isso. Não foi fácil para ti. Não foi. Mas pronto, continuando, valeu mais aquele espírito. Uma semana depois foi aquilo de cada jovem ali a tentar, porque aqui tinha uma expressão de que o vindouro é de caba. Então passei por aquilo, mas sempre fui criando uma base de defesa própria e eu quero acreditar que pela educação que eu tive, porque eu não parti para uma defensiva agressiva igual a dos agressores. Exato. Eu sempre pautava em procurar pedir desculpas mesmo sabendo que eu tinha razão. Então, um mês, segundo mês, as pessoas foram me habituando e para além de que eu gostava de sair da beira, já havia participado das escolas de futebol do Teste do Pungo. Então, pelo conhecimento da prática de futebol, me aliviou também porque em Mapinhani encontrei uma equipa chamada Madeca. Era uma equipa de séniores, eu tinha na altura 16 anos, mas vendo o meu talento, eles preferiram me levar para jogar na equipa sénior. Então, aquele boom de eu estar aí como um dos bons jogadores de futebol é que fez com que muita gente rapidamente se esquecesse de que eu era vindouro no Mapinhani. Mas como que saiu quando começaste a jogar futebol? Foi mil maravilhas. Quando comecei a jogar futebol, foi quando tive mais amigos,
tive mais tios, posso assim considerar, porque Mapinhana é um sítio daqueles que, quando chegasse o domingo, todo mundo queria ver a equipa de Mapinhana jogar, vinham equipas de Vilanculos, Massinga, então era uma festa. Então, eu tratando-me de um dos melhores jogadores na altura, era aquela sensação melhor. Mas por que não começaste a jogar? Ou por que como começaste no Teste de Pumba, por que não ficaste de vez lá no Teste de Pumba como um dos grandes jogadores? Bem, eu nasci numa família religiosa. O meu falecido pai perdeu a vida há 4 anos, já havia ascendido ao cargo de bispo de uma igreja. Eu também sou pastor atualmente. Então, recuando um pouco, eu joguei futebol, mas aquele futebol de jogar para voltar a levar porrada, porque meu pai não queria saber de futebol. Os dirigentes do Teste do Pungo foram lá para a nossa casa, porque era eu e meu irmão mais velho, que eu seguia a ele, que éramos bons jogadores, e a equipa precisava de nós. Mas há dias mesmo em que eles precisavam, mas o velho podia acordar, sentar na sala muito cedo e nós não tínhamos como. Quando houvesse jogo, nós tínhamos que sair 4 da madrugada fugindo de casa. Mas sempre que voltássemos, levávamos porrada, porque o objetivo dele, ele queria nos ver na igreja e na escola. Porque esta questão, eu também vivi isso um pouco na Beira. A maior parte dos filhos que os pais eram pastor ou são pastores, sempre quando fossem jogar futebol, quando voltassem a casa, era porrada. Eu não sei porque que os cotas ou os pais queriam que os filhos fossem sempre à igreja, não fazer uma outra coisa. Bem, era a informação que eles tinham do momento, porque até meu pai dizia que era bíblico. Não jogar futebol, a proibição do futebol era bíblico, porque se formos acompanhar bem a história da morte de um dos apóstolos que acompanhava Jesus, o São João, dizem que cortaram-lhe a cabeça e jogaram a cabeça pelo caminho. Então, cada pessoa que passasse chutava a cabeça. Foi dali onde surgiu o futebol. Então, vendo filhos de um pastor a jogarem futebol, era pecado praticamente. Tá certo. Mas atualmente eu acho que já não acontece. Atualmente não. Filho... Veja que depois de cá estarmos em 98, ele conhecendo aquela fama de que a única coisa que foi trampolim para que os filhos dele se tornassem famosos a nível de Vilanculo foi o futebol. Ele passou a gostar do futebol. Mesmo quando nos instalamos em Chelene. Chelene é a 80 quilômetros de Vilanculo, é a terra natal do meu falecido pai. Ele pediu para que montássemos lá DSTV e colocar todos os canais de futebol. Ele estava toda hora a ver futebol. Então, para dizer que a idade também contou muito. Então ele já começou a ver que não há necessidade de jogar futebol ou de assistir também futebol. Futebol faz parte da história da vida. Exatamente. E voltando um pouco mais para o assunto Mapinhane. Depois das pessoas começarem a verem que és bom jogador de futebol, depois dali, como é que foram as coisas? Bem, fui jogando, fiz a 6ª classe, 7ª classe na EPC de Mapinhane e no ano de 2000 passei para a escola secundária Padre Gerardo Gomieiro para fazer a 8ª. Então, tive que trocar de equipa, porque a escola dos padres também tinha a sua equipa. Então, tive que largar a Madeca, onde eu jogava. Passei para a escola, pertenci à escola, fui jogando. Chegou um período também, houve barulho, porque Madeca sempre precisou de mim. Então, passei a pertencer às 2 equipas. Então, fui jogando. Quando houvessem jogos na escola, eu devia desistir dos jogos da Madeca, mas vice-versa. Mas quando chegasse o dia em que a Madeca devia jogar contra a escola, eu devia jogar a favor da escola. Mas foi uma experiência bastante positiva que, pronto, eu não vi o tempo correr, passou e em 2004 terminei o nível médio. Ok. Depois de ter terminado o nível médio, começaste a fazer outras atividades? Ou só ficaste assim? Bem, terminado o nível médio, eu tinha uma promessa de bolsa de estudos para que eu fosse continuar no Zimbábue. Okay. Mas questão da juventude, precisamente no mês de novembro de 2004 fui descobrir que
a minha namorada estava grávida. Então pesou-me ter que sair para fora do país, deixando uma miúda grávida. Então negociei com meus pais, pedi a eles para que adiassem a minha bolsa de estudos, porque eu devia procurar por um emprego a fim de cuidar da moça, porque era uma moça também estudante. Foi dali que eles admitiram-me e saí de Mapinhani, vim fixar-me aqui em Vilanculos em janeiro de 2005. Sabes, para assumir uma responsabilidade como esta sem trabalhar é difícil. Há muitos jovens que não assumem uma coisa igual a esta. Muitos jovens mesmo que não assumem. Jovens, vamos assumir esta realidade. Gostei desta, porque ia com quem ia ficar a criança? Então, seria muito difícil para a própria criança e mesmo para a mãe. Mas depois daí, como depois foram as coisas acontecendo? Bem, acertei com a minha namorada. Viemos viver aqui no distrito de Vilanculo, aliás, atualmente cidade. E tenho que mandar um abraço de agradecimento forte para o meu grande amigo, cunhado Batista Machoco, professor Batista. Foi através dele que me fixei em Vilanculos, porque foi no mesmo ano em que ele acabava de ganhar a bolsa para que fosse a UP em Maputo. Ele deixou-me com a casa dele. Vivi em casa dele de 2005, só saí da casa dele em 2009 para a minha própria casa. Vivendo assim com tua esposa e seu cunhado, na casa dele? Na casa dele, sim. Muito difícil. Sim, sim. Por isso, amigos que nem Batista, vale a pena ter. Vale a pena mesmo ter amigos como esses, porque não é tão fácil para assumir durante tantos anos o cunhado e a irmã, que é tua esposa, não é tão fácil. E eu gostaria de ter assim um cunhado igual. Veja que há uma história aqui. Acabamos nos chamando de cunhado, mas a minha namorada não é familiar dela. Vinha de Mabote. Foi naquela amizade que acabou surgindo esta familiaridade. É preferível que você seja meu cunhado, ela é minha irmã. Opa! E até então estão juntos? Infelizmente não, porque questões da vida. Passados 2 anos, não nos entendemos e acabamos nos separando. Mas estamos com a nossa filha, já ela vai com 15 anos de idade, está crescendo. Temos uma relação cordial. Então, foi dali que fixei-me aqui em 2005. Meu primeiro emprego, sofri. Mas qual é que foi o primeiro emprego? Eu quero saber já. Acredito que os nossos telespectadores estão mesmo preocupados com essa linda história, porque é uma história mesmo cativante, uma história de muita moral, uma história que nos dá muito, mas muito conhecimento. Então, já agora, qual foi o primeiro emprego? Bem, nem posso chamar bem de emprego, porque não cheguei a ter nenhum acordo contratual, mas eu fui estivador na Cauena. Eu não sabia essa. Fui estivador na Cauena no ano de 2005 até princípios de 2006. O que acontece? Eu ia lá, trabalhava, quando chegasse caminhões, eu descarregava, carregava, fazia tudo. Mas veja que em janeiro, exatamente quando o gerente pedia a documentação para que eu pudesse ter um contrato, é quando ele foi descobrir que eu tinha nível médio. Então ele disse que não podia me admitir, porque nem ele, que era meu gerente, não tinha nível médio. Então foi dali onde eu perdi aquele emprego. Mas depois daí como é que... 2 meses depois, fui chamado para o Conselho Municipal para participar de um inquérito. Participei do inquérito. Foi uma mil maravilha. Foi quase... Posso considerar o primeiro rendimento que eu tive. Pronto, fui trabalhávamos com a USAID e 6 meses depois aquela ONG saiu de Vilanculo e continuei no desemprego. Fiquei aproximadamente 8 meses, foi quando em 2007 participei como formador local no censo de 2007. Então, voltado do censo 2007, tive a sorte de concorrer para uma vaga no BCI.
trabalhei no BCI 2007, 2008 e nos finais de 2008 saltei. Ok. Então daí saltou para cá, onde é que está nesse preciso momento? Saltei e foi uma história que muita gente admirou-se, porque é difícil. A profissão de bancário no nosso país é uma profissão de muita responsabilidade, de muita fama. Mas eu, de repente, não me senti bem. Saí, abandonei o banco e fui abraçar aqueles escritórios de contabilidade como escriturário, porque eu não tinha curso nenhum de contabilidade. Fui me ingressar ali como escriturário. Em poucas palavras, não é? Estamos aqui neste nosso canal Afromídia, não é? É um canal jovem, de jovens, está aqui mesmo em Vilanculo. Nós estamos a fazer essas atividades à nossa maneira. E se nós pensássemos uma parceria com a sua empresa, o que seria? O que acha? O que pode vir a acontecer futuramente? Se calhar nós podemos estar aí também a ajudar nos seus serviços, a difundir os serviços da sua empresa. Não seria uma valia? As portas estão abertas. Opa. Eu gosto de trabalhar com tudo que é iniciativa juvenil que visa melhorar o nosso bem-estar. As portas estão abertas. É para produção, me pagam. Então, subscreva-te, fique ligado sempre. Estamos online, nós estamos a sua TV do futuro, não é? Afromídia, canal Este Jovem. Também estamos no Facebook, pode nos encontrar sempre no YouTube. Então, fique ligado sempre. Para que você possa estar ligado, subscreva-te. Então, voltando ao assunto, eu recordo-me que também fez parte da Associação de Jovens de Vilanculo. Como é que se chama? As Jovens. Nem quero me lembrar. Nem quero me lembrar. Naquele corre-corre, sim. Yeah, como é que foi? Foi uma experiência boa e má ao mesmo tempo, porque digo boa porque foi dali onde eu fui crescendo, porque muita coisa pude mostrar como conhecimento que eu trazia, má porque houve má gestão. Nós, a princípio, criamos aquela associação porque éramos jovens desempregados que nada tínhamos a fazer. Nas manhãs nós corríamos à Casa de Cultura a fim de ler jornais, para ver anúncios de empregos, isso mais aquilo. Então acabamos nos unindo. Que tal a gente formar uma associação e pedir apoios? Então formamos a associação, fomos ao município, pedimos apoio, na pessoa do presidente Suleiman Amuji, tivemos um apoio de 20 mil meticais. Foi ali já onde começou a surgir quem era dono da Jovem. Pronto, fazíamos algumas atividades de desfile, cultura, fantasia na Casa de Cultura, vendíamos bebidas, mas ali já começaram a ver aqueles que eram mais donos e aqueles que não eram donos, e a gestão foi danosa e cada um acabou desistindo daquela associação. Exato. Então, para dizer que a associação se foi mesmo depois daquela lenga-lenga ali, entre aspas. Exatamente. Ok. E voltando para a nossa atualidade, como que se sente agora, Sr. Moisés, neste momento, com sua empresa? A gente só atinge a satisfação no último dia da nossa vida. É quando leem as mensagens, porque existiram muitos feitos, mas para dizer que eu feliz estou, porque comparando o meu percurso aonde eu me encontro agora, sinto-me bem, mas não satisfeito, porque quero mais. O ser humano sempre quer mais, mas a minha empresa está ali a crescer, os outros empreendimentos também. Há um projeto muito ambicioso que estou a tentar dar a cara. Então, eu tenho certeza que com firmeza, com Deus, tomando a dianteira, tudo vai dar certo. Tá? Com firmeza, com Deus, tudo dá certo. Que é foco e determinação. Melhor ter objetivos, tendo foco, determinação, haja sucesso na vida do jovem. Então, aproveitem
com esta deixa deste nosso querido convidado, ele que partiu de muita coisa difícil, mas chegou hoje aqui onde ele está. Sempre nós vamos trazer personalidades, não é? Vamos trazer figuras, vamos trazer celebridades para nos contar a sua história de vida na primeira pessoa. Então, voltando nesta parte empresarial, não é? Como consegue gerir este lado de empresário e o outro lado da família? Bem, a Deus por ter me dado a minha costela real, porque todo homem, conhecendo a nossa origem, o primeiro ser humano criado por Deus foi o homem, mas passados alguns dias, o homem sozinho não conseguia alegrar a Deus em tudo que ele precisava. Então, da costela do homem, Deus fez a mulher e disse que essa será a tutora do homem. Então, eu, se estou onde estou também, tenho a agradecer a Deus porque me deu a tutora correta, que é a minha esposa, a professora Amélia, como é carinhosamente chamada. Com a professora Amélia, posso dizer que começamos de pequeno e fomos crescendo, estamos crescendo. Eu me lembro do ano em que me juntei a ela, foi no mesmo ano em que, meses depois de eu iniciar essa nova atividade, houve pessoas mesmo que lhe desencorajaram, porque eu sinceramente menti para minha esposa, mas peço desculpas a ela, porque eu disse a ela que meu salário era de 4.000 meticais por mês, mas eu recebia 12.000, porque eu queria testar a ela se comigo o que ela queria. Então vivemos aproximadamente 5 meses, ela incutida de que recebia 4.000. É só imaginar uma professora licenciada casada com um escriturário de contabilidade que recebe 4.000 meticais. Então muita coisa houve, muita tinta, deixa esse homem não é ideal, mas ela foi persistindo e quando descobri que é ela mesmo, acabei ficando e me abri. Por isso que estamos aqui até hoje. Mas desculpa só, quero tocar mesmo nesta parte dos salários. Ela desde não sabia que recebia 12.000. Não sabia. Vai sabendo a partir do programa? Não. Já dias antes do casamento eu disse a ela que aqueles 3 meses foram de teste. Mas sempre vou lhe pedir desculpas porque uma mulher corajosa que nem ela dificilmente encontra. Eu concordo contigo porque é importante sempre confiarmos e pedirmos sempre perdão quando necessário às pessoas que conosco convivem dia após dia. Então fique sempre com esta dica. Saiba pedir perdão. Então, para dizer que... Mas saio sempre e volto, encontro as coisas em condições porque tenho alguém que está à altura. Por isso que eu agradeço muito a Deus por ter me dado a ela e dizer que é assim como a gente gera a nossa casa. Quando tenho uma viagem, ela percebe que tenho que viajar. Quando estou em casa, percebe que tenho que estar em casa. E veja que meses depois, em 2014, acabamos contraindo o matrimônio oficial. Meses depois, fomos confiados também uma grande responsabilidade, que é de sermos pastores da igreja. Então, estou a gerir praticamente 3. A família, a igreja e a empresa. Mas tento fazer o meu máximo para conciliar as 3 coisas, para que em nenhuma haja dificuldade. Só que pronto, é difícil alguém fazer a autoleitura, mas eu posso dar a cara, dizer que estou tentando fazer o meu máximo. Então, mas chegado o momento de viagem, é viagem mesmo. É viagem mesmo. E a família já sabe. Sem problemas. Não há... Mas sempre as viagens estão ligadas aqui como é que vou dizer? Aqui a nível nacional ou a nível estrangeiro? Vice-versa. Tenho tido viagens nacionais e viagens estrangeiras. Ok. E parece também que faz parte da Associação Cultural Passopa. Está lá em cima. Estou. Ativa juvenil que tem essa missão de interação juvenil. Eu estou lá. Vai estar a ver convite e eu
me identificar com os objetivos da organização, estou lá. Estou com a Associação Bassopa já há aproximadamente 4 anos e pronto, me identifiquei com os objetivos, estamos a trabalhar e a nossa tentativa é que elevemos a associação até o nível nacional. Exato. Toda a produção, todos nós estamos mesmo satisfeitos pela presença e só para terminar, ou antes de terminar com a nossa conversa, qual é o maior sonho? Sonho já alcancei, porque meu pai era contabilista. Quando eu nasci, meu pai já era contabilista das carreiras de Mafambice. Então, eu cresci ele a dizer que eu sou contabilista, eu sou contabilista. Então, eu também cresci a dizer que eu queria ser contabilista. Mas, devido ao percurso do que a minha vida foi, acabei não fazendo antes o curso de contabilidade, por causa da história que eu contei. Exato. Mas, quando me soergui, pronto, consegui fazer o nível superior em contabilidade e auditoria. Para mim é um sonho realizado. Okay. Então, o resto é material, mas o sonho que eu tinha é de ser contabilista, com ou sem dinheiro. Então, sonho alcançado. Ok. Só para poder despedir-se dos nossos telespectadores, talvez possa dizer alguma coisa em relação aos serviços que são feitos na sua empresa. Nós fazemos o processamento de dados fiscais de empresas privadas, estatais, quaisquer entidades que precisarem de apresentar algum relatório financeiro. Okay. É a nossa função de produzir essa base de dados. E prestamos também serviços na área de consultoria, no ramo empresarial. Ajudamos as pessoas a criarem as suas empresas, ajudamos em toda a burocracia para a instalação de uma empresa. Uma assessoria toda? Sim, projetos e pronto. Ok. E últimas palavras? Agradecer. Nós já estamos agradecidos. Essa televisão jovem. Obrigado. E dizer que senti-me honrado por ser o primeiro a pontapear esse programa. Obrigado. E continuar a reiterar a minha abertura para ajudar no que puder. Okay. As portas estão abertas, é só contactar. Os meus escritores estão ali mesmo em frente ao registro. É só, mesmo que eu não esteja, tenho uma equipa de pessoas com capacidades de recepção. Então é só dirigirem-se para lá que a gente vai ajudar no que puder. Este aqui foi o nosso convite do lançamento ou desta grande estreia do programa Tendência. Tendências é um programa que vai passar todos os domingos, onde vamos convidar figuras da nossa praça, celebridades e mais, como é que vou dizer, e mais gente de alta individualidade aqui da nossa praça de Vilanculo. Então, fique sempre ligado, subscreva-te e fique ligado, veja todos os programas da Afromídia, canal este jovem que traz para você coisas boas de sucesso. Então, valeu ter estado contigo, até a próxima, fique bem.